Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a espiritualidade, o nosso pilar, que é a área espiritual. Sabendo que nós somos corpo, mente e espírito, e hoje nós vamos falar sobre o pilar mais importante, que é o nosso espírito. Afinal, o nosso corpo ele é matéria, como você sabe. Quando nós morremos, tudo isso aqui se acaba, mas o espírito ele não morre, ele permanece. Então, por isso que eu digo, ele é o pilar mais importante da nossa vida. O nosso espírito é onde se encontra o nosso eu de verdade. Tudo que nós somos se encontra no nosso espírito. E quando nós não damos a devida atenção à nossa espiritualidade e levamos uma vida longe de Deus, nós vamos deixando o nosso espírito fraco e vamos se deixando ser levados pelas coisas do mundo, pelas paixões da carne e enfraquecendo a nossa vida espiritual. Com isso também nós vamos perdendo a nossa identidade, porque a nossa verdadeira identidade se encontra em Cristo. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado de não se deixar ser levado pelas coisas do mundo, pelas paixões do mundo. E hoje em dia é muito fácil a gente se perder. Por isso que nós precisamos andar na contramão das coisas do mundo. Se você quiser realmente assumir a sua verdadeira identidade em Cristo, você vai precisar renunciar todas as coisas do mundo para que você possa ter um espírito cheio de graça e seguir a sua vida conforme aquilo que Deus quer. Quando nós somos negligentes com a nossa vida espiritual, nós sempre vamos seguindo no caminho do mundo, nós vamos perdendo a nossa comunhão com Deus, nos desconectando e automaticamente perdendo a nossa identidade. E quando você decide viver uma vida em Cristo, a sua vida ela é transformada. Porque quando você se coloca todos os dias diante da presença dele, ele vai te conduzindo, ele vai te mostrando tudo aquilo que precisa ser melhorado e transformado. Precisamos dedicar todos os dias, em especial todas as manhãs, começar o nosso dia já cuidando da área mais importante, que é o nosso espírito. Muitas pessoas têm até dificuldade de orar, de fazer suas orações, porque não sabe como é que começa, como ter essa intimidade com Deus. Eu posso falar é que você pode começar todos os dias pela manhã fazendo uma oração, assim que você acordar. Fazer um momento de oração, um momento de conversa mesmo. Não tenha vergonha, porque no início talvez você se sinta constrangido ou constrangida em tentar fazer isso, mas é natural. Mas conforme você for passando e fazendo isso todos os dias, você vai criando a intimidade que Deus quer ter com você e você vai conseguir fazer isso com mais tranquilidade. Então, após a oração, é bom você fazer o momento da leitura da palavra, porque na verdade a leitura é o nosso guia de vida. A nossa oração, ela vem como uma preparação, vem também como uma oferta daquilo que nós temos para ofertar. Eu gosto muito de colocar uma música de adoração, depois faço a oração e depois faço o momento da leitura, que a leitura é onde eu fecho e paro para refletir e pedir a condução para o meu dia. Você pode organizar do jeito que você se sentir mais confortável. O mais importante é você não deixar de fazer o seu momento de oração todas as manhãs e entregar e abastecer o seu espírito para que você não seja uma pessoa vazia. Muitas vezes você se questiona, não sabe como fazer, o que tem que fazer em relação ao que é que Deus quer de mim aqui neste mundo. Muitas pessoas podem se questionar, eu já me questionei muito sobre isso. E uma das coisas que nós encontramos na palavra é justamente aquilo que Deus quer de nós. A palavra vem justamente para trazer a esses pontos que nós nos questionamos e não conseguimos entender. Nós precisamos da condução e é na palavra, no momento de leitura, que nós vamos entendendo, porque Deus vai nos revelando aquilo que Ele quer de nós através da palavra. Talvez você tenha medo também de se colocar diante de Deus. Por
que muitas pessoas talvez tenham esse medo? Justamente porque Deus, ele é a luz e nós acabamos tendo aquelas escuridões, nosso lado escuro, nosso lado sombrio, e obviamente nós vamos ter medo de se colocar diante da luz, até porque se eu tenho algo escuro, quando a luz reflete, bate, a escuridão passa e nós conseguimos enxergar as coisas claramente. É justamente isso que acontece quando nós resolvemos nos colocar diante da luz, que é Deus, que é Jesus, e as coisas em nós, aquilo que é feio, começa a aparecer e nós começamos a enxergar. Não tenha medo desta luz, porque vai ser revelado através dela tudo que você é e tudo que precisa ser transformado. A sua transformação, ela não vai acontecer se você não enxergar todo aquele seu lado sombrio, aquelas inclinações negativas, as inclinações da carne. Então você precisa se colocar diante da luz, enfrentar esse medo e começar a enxergar tudo aquilo que precisa ser modificado. Muitas vezes a cura que você pede, os milagres que você pede, está justamente aí, diante da luz, que você precisa olhar e enxergar e modificar. Muitas coisas Deus não faz porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer. Mesmo sabendo que Deus é bondade, que Deus é amor e que Deus nos dá aquilo conforme a vontade dEle, Ele também sabe da nossa capacidade e entende também que nós precisamos passar pelo Calvário para que a gente consiga aprender e enxergar ali a nossa própria dificuldade. Mas diante da luz, obviamente, nós vamos conseguir enxergar muito melhor tudo aquilo em nós que precisa ser transformado. Não seja uma pessoa vazia espiritualmente, porque uma pessoa vazia, ela não tem o que doar. As ofertas do nosso lado da carne, elas são ofertas muito pequenas, são ofertas inclusive algumas negativas, porque aquilo que vem da carne são as paixões, mas toda a bondade que há em nós vem de Deus, e é justamente a nossa bondade que nós precisamos mostrar. E eu já venho trazer, não queira transformar o mundo sendo que a sua casa está uma bagunça. Sua casa, que eu falo, é a vida com os seus familiares, com a sua família. Se abasteça, se enche do Espírito e da graça, para que você possa transformar a sua casa, o seu lar, a sua família. É isso que você precisa transformar e modificar. Antes de querer sair fazendo caridade aí fora, embora você pode fazer isso também, mas não esqueça que a sua família é o seu reflexo e você precisa ser luz e fonte de amor dentro da sua casa. Muitas pessoas são muito boas para os de fora, mas dentro de casa são seres humanos muito difíceis de lidar, arrogantes, totalmente individualistas e não conseguem se doar por amor. O que nós precisamos é colocar a serviço com um espírito abastecido, senão nós vamos esgotar, se enchendo e se abastecendo da graça para que a nossa vida, a nossa casa seja transformada e obviamente isso vai se expandir para o mundo lá fora. Sua missão mais importante, ela começa dentro de casa, certo? Um beijão e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês.